Navega Mundo desperta a imaginação das crianças por meio de divertidas histórias pelo mundo. Numa aventura pela misteriosa montanha de Machu Picchu, no Peru, Bianca percorre sozinha a famosa trilha Inca até as ruínas da cidade sagrada. Nessa subida, aprende a reconhecer os sinais da natureza, enfrenta o medo e descobre sua força interior para enfrentar os desafios do futuro. Venha nessa aventura mágica com a gente! Esses são alguns dos trechos de Bianca e o Enigma da Carta. Nós estamos aqui a propósito com a idealizadora do projeto, a Marta Eberli. E antes de te saudar, Marta, explicar para o pessoal que está acostumado a me ver lendo trechos de livros físicos ou até e-books, como já fizemos, mas hoje é um formato audiovisual, não, áudio propriamente dito, porque o visual é basicamente um cartaz ali, em podcast e cabe então um pouco mais de criatividade. Nós vamos mesclar trechos em áudio e também o nosso próprio comentário aqui. Marta, como que é agora então um programa de literatura aqui a partir do podcast? Bom, primeiro boa tarde a todos, né? Obrigada pelo teu convite, Fábio. É um desafio novo, né? O podcast, no nosso caso, é uma mídia áudio e a gente resgata a contação de histórias no áudio. Então, a gente tem os contos da Bianca e o Enigma da Carta, que serão 7 episódios. A gente lançou os 2 primeiros em 4 idiomas, lançamos agora o episódio 3 e 4 também em 4 idiomas, porque tudo que a gente fala dentro dessas histórias, que são as aventuras de Bianca pelo mundo, né? É importante para qualquer criança, não só da nossa cidade, como de outros países. De quais idiomas estamos tratando, além do próprio português? Português, inglês, espanhol e italiano, né? E o meu interesse é expandir para os outros idiomas. E por quê? Porque essa série, ela trata de 3 grandes eixos, que é cultura, toda a personalidade dos podcasts de contos culturais do Navega Mundo, como o nome já diz, é navegar pelo mundo, né? Então, é cultura. Ela viaja por outros países e nessa interface entre viagens no tempo e no espaço, a gente vai resgatando saberes ancestrais, questões de hábitos, costumes, história desses povos que ela visita, sustentabilidade, e o eixo tem muitas coisas sobre sustentabilidade, nesse caso é sobre a importância das abelhas e a preservação, porque tem havido uma diminuição muito intensa no mundo, né? E os alimentos que a gente consome, frutas, praticamente 70% a 80% dos polinizadores são as abelhas, né? Então, ela é importante para nós, humanos. E o outro eixo é a solidariedade, que a gente mostra durante as narrativas atitudes e ações da personagem interagindo com pessoas do lugar onde ela visita e sempre tem alguém ajudando alguém. Então, esse é uma maneira de ensinar as crianças pelo exemplo. Eu te confesso que foi um pouco desafiador, como jornalista, me organizar para esse programa, porque quando é o livro físico, eu sempre digo, ler o livro é só um detalhe, né, do que vamos perguntar aqui e tratar, porque basicamente eu não vou me sentar aqui e contar a história para o próprio autor ou para quem está acompanhando. Na verdade, a leitura é só um ponto de partida para que exploremos vários pontos que estão ali. Então, no áudio, claro, ele desperta uma criatividade e tem um jeito próprio de assimilar a história. E nós vamos nos cingir aqui ao episódio 13, ao episódio 4, para organizarmos a nossa abordagem, que são os mais recentes, digamos assim, os lançamentos. Mas tu já contextualizaste muito bem a história, digamos assim. Há uma discussão com relação à preservação das abelhas, a Bianca se preocupa com isso, ela passa a interagir com outros personagens. Há nomenclaturas um pouco mais rebuscadas a partir dessa cultura, e aí vai variando maia, inca e por aí afora. E tem um jogo muito interessante que, por exemplo, na literatura,
A literatura se vale muito dos flashbacks, que são as idas e vindas para o passado. Aqui não. Aqui seria quase que idas e vindas ao futuro. Ela tem uma preocupação concreta de que no futuro não haja a extinção de fato como está se desenhando no presente. E ela tenta pegar recursos de como é que estaria no futuro para tentar mudar o presente. Como é que foi esse jogo literário de elaboração? Primeiro que eu sou a mentora do projeto, mas existe uma equipe, são 26 pessoas que participam dessa entrega que a gente está fazendo, desde escrita até narradores, tradutores, enfim, é uma equipe grande para entregar o material. Os podcasts, eles têm esse desafio da narrativa, como eu te falei, áudio, e quem conduz as histórias é uma personagem mágica, que chama Pátia, inspirada na nossa Pachamama, né? E ela tem uma canoa mágica que leva os personagens, nesse caso a Bianca, para diferentes lugares, seja no passado, no presente, e alertando para essas questões do futuro, né? Então, o desafio é despertar nas crianças a imaginação, é uma provocação, porque a gente está acostumado com o áudio, com o visual junto, ou de um livro, ou de um audiovisual dinâmico, como é um vídeo, ou um desenho, ou um game, né? Aqui a gente traz só o áudio, porque eu entendo muito forte e a criatividade, ela vem da imaginação. Então, quanto mais a gente estimula a imaginação das crianças, mais a gente também está provocando que elas sejam no futuro criativas, né? Então, essa passagem de tempo, presente e passado, é ancorada nessa personagem e ela tem esse jogo de ida e vinda para resgatar saberes ancestrais e assim ela vai indo pelo mundo e vai descobrindo e através da série a gente também vai passando para as crianças, né? Como a nossa produção faz sinal, vamos chamar mais um trecho aí para o pessoal ir se familiarizando com a série da qual estamos falando. Um homem pintava numa folha de um papel diferente, feita de polpa vegetal. Era um dos escribas do códice. Seu nome era Ikal. Olá, Malobkin. Minha amiga Bianca está em busca de um ensinamento. Costal disse ao homem. As abelhas da terra dela estão sumindo e ela não entendeu os desenhos. Curioso, o escriba Ikal deixou o trabalho de lado e disse: Posso ajudá-la a sentir o desenho para entender melhor, sugeriu, e, com uma pincelada, começou a retratar a própria Bianca. É muito interessante, né? E sobretudo, o desenho, porque daí começa o jogo imaginativo, do sujeito imaginar ali as próprias pinceladas, a dificuldade de compreensão que a personagem tem. Talvez quem está ouvindo também tenha. E aí começa um jogo de esclarecimento, tanto para a personagem da história, quanto o próprio ouvinte. E tu fizeste uma observação, né, das palavras. A gente usa, desde o primeiro conto, palavras dos idiomas originários em que a personagem visita, né? Então, aqui, por exemplo, ela falou Malobkin, é o idioma maia, porque ela está há 500 anos, né, no passado, e ela está conversando com um menino da cultura maia naquela época, lembrando que ela está no passado. Então, olá, Malobkin, é olá no idioma maia, né, e que eles falam hoje. E existe no México, ela está no México da Antiguidade, mas no México hoje existe uma preocupação muito forte do governo de manter a língua materna maia, né? Assim como no Peru, né? E os nomes... O Peru já é o episódio 4. É o episódio 4, mas o nome, por exemplo, escriba Ikal, né? São os nomes típicos do lugar. Então, todo o tempo, desde o episódio 1, quem for ver, que passa aqui na nossa região, a gente traz... Quem for ouvir. Quem for ouvir o dialeto italiano, tem palavras em italiano, tem palavras em caingangue, tem palavras no idioma quichua. Então, por quê? Porque a gente está no mundo globalizado, vive o impacto da globalização, dessa facilidade.
As crianças, elas se conectam muito rápido com crianças de outros lugares, elas jogam, elas interagem, né? Alguns sob supervisão dos pais, outros nem tanto, mas elas de fato fazem. E há uma hiperconexão e um uso frequente, né? E as crianças, elas têm que ser preparadas, eu sempre digo, para ser profissionais que saibam viver em harmonia e trabalhar em harmonia em ambientes globalizados, hiperconectados. Então, já é um exercício delas olharem para outra cultura, entenderem essa diversidade. Elas vão, hoje, não tanto, algumas mais, outras menos, mas inevitavelmente na adolescência, na vida jovem e seguindo, vão trabalhar em ambientes com equipes multidisciplinares, isso já acontece, né? Não só em lives que a gente faz, mas equipes que têm profissionais trabalhando na Índia, outros aqui no Brasil. Então, já é um ensaio para essa preparação, né? E, além disso, os contos, no caso meu e do Navega Mundo, que se escreve tudo junto no Navega Mundo, o estímulo da cultura da paz, porque no momento em que a gente leva para dentro da casa das crianças, porque com um celular elas entram, ou no site, ou nas plataformas áudios que estão disponíveis, ela escuta, né, de uma maneira segura, e vai se preparando. Então, a criança tem contato com outras culturas, vai internalizando esses conhecimentos, né, preparando-se para viver num mundo. E quando eu digo assim, viver e trabalhar em harmonia, essa palavra harmonia, ela está bem pensada e colocada, porque justamente estabelecer relações pacíficas e amigáveis no futuro ou no presente, se ela está interagindo, respeitando o outro, com base no conhecimento do outro, não impondo, né? E sendo respeitada na sua cultura, na sua individualidade. É isso. Vamos para mais um trecho, então, do podcast Navega Mundo. Eu vim do futuro. Bianca revelou, meio sem graça, e Custal imediatamente arregalou os olhos. E por que você veio para cá? As abelhas estão desaparecendo no futuro e eu soube que os maias sabem cuidar delas. Custal sorriu com orgulho. Os maias eram também conhecidos como a civilização do mel. O mel das pequenas Xunancab era utilizado como alimento para preparar o vinho, além de tratar e prevenir várias doenças, como machucados, tosses e até dor de barriga. Também queimavam a cera para fazer oferendas. Então, curiosamente, ali, o áudio vai reforçando algo do qual nós já vínhamos conversando, que é a ida ao futuro, né? É algo bastante, até paradoxal, porque quisera todos nós, né, podermos irmos ao futuro para desenvolvermos melhor o presente, digamos assim. E volta essa insistência, então não ela, curioso, na verdade, ela vive no presente, e quando ela vai no passado, ela faz essa referência do presente, que o presente é o futuro de quem está no passado. Então tem esse jogo de presente, passado e futuro dessa forma. Digamos assim, e dando sequência, digamos assim, ao nosso trabalho em torno desse enredo, daqui a pouco nós já iremos para o episódio 4. E ele tem um tom mais de aventura. Nós saímos de uma perspectiva mais conceitual com relação à natureza e, digamos assim, no jargão popular, a Bianca e os seus parceiros de aventura, ou parceiras, como queiram, começam a colocar a mão na massa, começam a sentir de fato como é que é lutar por esses propósitos, sobretudo de defesa da própria natureza. E aí ganha ênfase maior um ponto no qual tu tocavas no início da tua abordagem, que é a preservação também da colheita, digamos assim, dos alimentos, que é algo para o qual as pessoas não atentam muito. Parecem que os grãos, digamos assim, as plantações são intermináveis, e não são. Hoje nós conseguimos até com agrotóxicos, enfim, digamos assim, germinado de alguma forma e as pessoas ainda colhem, mas até quando? Há também um pleito muito grande pelos alimentos orgânicos, né, mais saudáveis,
mas também não são tão simples de se desenvolverem numa situação ambiental degradada. A gente, no conto 4, ela sobe a trilha de Machu Picchu, que são 3 dias e 3 noites, né? E a gente propositalmente faz com que ela suba sozinha, né? Então a personagem, ela é uma menina e ela vai cumprindo esses desafios. E ela passa por ambientes de colheita dos antigos incas, aí a gente já está falando no Peru, na cordilheira, né? Na montanha, onde eles tinham uma maneira de construir os terraços nas encostas das montanhas para plantar de uma maneira muito natural, muito sustentável e assim eles produziam. E há também na história mostrando para as crianças um jeito completamente diferente do que elas estão acostumadas nos seus ambientes, né? Seja uma agricultura familiar, no entorno da sua cidade, ou conhecendo as grandes plantações, né? Então a gente mostra esse lado também. E o desafio dela nessa aventura é muito emocional, porque ela entra em contato com lendas e a própria trilogia inca, que são a serpente, o puma e o condor, eles têm significados para os incas, né? E ela vai enfrentando desafios nessa subida até chegar ao objetivo dela, não esmorecendo, avançando, né? Com dicas da própria natureza, então ela se conecta com o vento, ela percebe coisas, então isso também a gente mostra para as crianças, essa sensibilidade para o seu entorno, né? E para os pais, se tu me permite, agora eu vou fazer uma recomendação. Claro. A gente tem podcasts para os pais, onde estão dentro do site, numa área para pais, e podcasts para educadores, que são diferentes. Para os pais, eu gravei áudios dizendo aspectos de cada cultura, o que é interessante para eles. Eles podem pesquisar em sites de viagem, nas próprias plataformas, sobre o lugar, olhando fotos, olhando vídeos, lendo, porque aí nos podcasts que tem ali para eles é uma mistura de aspectos históricos e culturais relacionados com o enredo da história. Então a gente vai explicando o que acontece com a personagem, dando esses aspectos para os pais. A nossa produção faz sinal e vamos chamar mais um trecho, e depois disso eu gostaria de problematizar contigo exatamente esse último ponto, que é a compreensão e o processo de retenção junto ao público-alvo maior, que são as próprias crianças e os adolescentes. Roda aí então o próximo trecho. Mas ao entrar na escuridão da caverna, Bianca sentiu que não estava sozinha. Tem alguém aí? Me ajude, por favor, pois não sei sobreviver sozinha nessa montanha. Assim que disse isso, ela viu 2 pontos amarelos brilhantes na escuridão. Eram os olhos de um puma. Imediatamente, Bianca começou a tremer. Não de frio, mas de medo. Em vez de atacá-la, o puma saiu da sombra, dizendo: os antigos incas se protegiam do frio usando 2 pedras para fazer fogo. Por que você não segue o exemplo deles? Bianca seguiu a sugestão do animal sagrado da mitologia inca. Juntou 2 pedrinhas, batendo uma na outra, até conseguir produzir faíscas que formaram chamas. Quando Bianca virou-se para agradecer o conselho, o puma havia desaparecido. E aí tem um aspecto do puma como uma figura sagrada, e tu explicavas muito bem isso antes da inserção, porque, a grosso modo, num primeiro momento, é claro que a pessoa vai se apavorar ao tomar contato com o puma, acredita que vai ser devorada. E tem uma dica interessante que ele passa, porque ao você fazer o fogo, você não vai só se aquecer, mas também pode espantar a presença de animais que venham a lhe agredir ou algo do tipo. Uma proteção. Então ela também é chamada a atenção para isso, não é só para se proteger do frio. É isso, essa é a proposta, né, do Navegamundo, essa identidade, trazer muito forte os aspectos culturais
dentro da narrativa, ela vive esses aspectos, não é uma... Quem era o puma, quem era o condor, como viviam, não é essa interface, né? Ela vive o puma, ela vive o condor, ela experimenta as coisas. Logo no início do episódio 4 também tem um trecho interessante em que é debatido o caminho para chegar, digamos assim, a Machu Picchu, se eu não estou enganado. E é colocado o seguinte, não, mas se eu pegar um meio de transporte é mais fácil. E aí é uma advertência, não, mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Por quê? Se ela pegar um transporte imediato, ela só vai chegar lá. Mas viver toda essa caminhada é que faz parte do aprendizado e do amadurecimento. É algo muito caro para a educação de jovens. Não necessariamente o atalho, mas aprender com a caminhada. Exato. E aí eu, de novo, convido a escutar um dos podcasts que está na área dos pais, que fala sobre os desafios, onde eu comento a diferença dos nãos, que são os limites saudáveis que a gente tem que dar para as crianças, e dos nãos que enfrenta a Bianca nesse desafio, que são os nãos limitantes, que nós todos vivemos na humanidade. Inclusive os adultos. Sim, o tempo todo. Então, é assim, a gente começar a detectar o que é um não de um medo interno, do que é um não imposto pelo outro, de exploração do próprio potencial e limitação do potencial e da evolução, né? Então, ali existe um podcast que fala bem direitinho. As crianças, sim, todos nós, socialmente, a gente precisa de limites para viver em harmonia, né? Mas os nãos, muitos deles limitam. Então, tem 4 nãos que eu provoco aos pais a irem escutar com as crianças, que é o gancho que tu estava falando, como compreender e como fazer o bom uso de tudo isso, né? Que os pais voltem a escutar. Qual é o não que ela diz? O primeiro é eu não tenho como subir a montanha, eu não tenho as coisas que eu preciso para subir. E de uma certa maneira, a personagem Pátia entrega o dinheiro, ela vai para a feira, ela vai ter que buscar coisa, ela vai ter que provisionar algo que ela compra que não é a provisão que ela precisa, e isso vai aparecer depois no meio da trilha, então ela faz uma compra errada. Então a gente também vai mostrando para as crianças esses aspectos. E nos encaminhando já para o encerramento, a nossa produção facinal, aí temos pouco mais que 2 minutos. Eu comentava contigo antes de irmos ao ar, são bate-papos muito legais também, tanto quanto depois de ligada a câmera, digamos assim, das minhas dificuldades de compreensão e de como eu lidei para conseguir me preparar para essa entrevista. E nós comentávamos de como se daria então essa retenção junto ao público-alvo maior, que são as crianças e os adolescentes. Tu já colocas de todo um trabalho de retaguarda, no sentido de criar uma rede compreensiva para que os pais, inclusive, participem desse processo. Como que tem sido o feedback, digamos assim, o retorno por parte das crianças e dos adolescentes? Eles entendem, eles se interessam pelo próprio ato da contação? O que mais vocês têm conseguido, de fato, provocar de retenção dessa mensagem tão ampla, complexa, mas que provoca muitos sentidos? Olha, a gente acabou de lançar, eu tenho recebido feedbacks de pessoas da minha rede de relacionamento, né, de pais que fazem às vezes comentário nas redes sociais. A gente tem uma mãe que se dispôs a filmar sua filha, né, e pediu que ela escutasse, botasse os fones de ouvido, escutasse de olhos fechados, e ela gravou. Então, assim, as reações da menina frente ao que está acontecendo na história. E ela no fim está nas redes sociais, se quiserem olhar, é Marta Elisa Eberle no Instagram, no Facebook, Alfabetização Cultural, que é isso que eu trabalho, com alfabetização cultural de uma forma divertida através da contação de histórias. E ela diz, nossa, é a história que eu mais gostei, né, do que eu tenho assistido. Tipo assim, foi umas histórias que eu mais gostei aqui na minha vida toda. Teve uma hora que falou, Pere, tipo assim, coragem. E daí eu não entendi e pensei, o que é coragem? E daí depois falou, o que significa coragem? E daí eu pensei, eu aprendi palavras que eu não sabia de outra língua com essa história. Agora eu tô curiosa o que vai acontecer no final. Tipo assim, foi umas histórias que eu mais gostei aqui na minha vida toda.
Porque eu nunca ouvi uma história assim que vai viajar para Itália, viajar para Espanha. Sobre a retenção, varia muito da idade e do relacionamento do pai ou dos educadores que usam, né? O nosso público principal, por ter uma quantidade de informações dentro da narrativa, seriam mais crianças de 7 a 10 anos. No entanto, eu recebo amigos e pessoas conhecidas que têm crianças de 3, 4, que estão indo, sei lá, viajar, no trânsito indo para a escola, colocam a narrativa para eles escutarem, ficam escutando e depois relatam pedaços. Ai, a Pátia levou ela para não sei aonde, o Puma fez tal coisa, ai, eu fiquei com medo, né? Então, assim, dá para ver que as crianças menores, que elas ainda não estão com a capacidade intelectiva totalmente formada, elas retêm aquilo que importa para elas e aquilo que elas chamam mais atenção, né? Exato. E para os maiores, existe, e é também um objetivo do projeto, criar assim como os pais pegam um livro e leem na hora de dormir, que eles criem outros momentos, né, de interação com a história e eles também aprendam, porque a aprendizagem que está ali não é só para criança, é para adulto também. Claro, né? desenvolve até um senso de abstração das coisas. De abstração e de relação, porque tu acaba criando... Empatia. E os pais, é um momento de encontro de família, não, de eles estarem juntos, de acompanhar. Ai, o que é isso? Aí vão buscar, que comida é essa? Onde é esse lugar? Onde fica Machu Picchu? Então, na área dos educadores, inclusive, a gente dá várias dicas de atividades, né? Quem quiser se cadastrar também pode se cadastrar para imprimir as capas e colorir. A gente disponibiliza gratuitamente, as pessoas podem imprimir a capa, colorir, interagir. Então, a proposta é que os pais acompanhem e que deixem a criança imaginar, né? Nós estamos além do nosso tempo, eu quero te agradecer bastante. É um programa inovador, porque nunca havíamos trabalhado com podcasting, digamos assim, com esse formato só em áudio. Cabe um destaque aqui à nossa produtora, a Taena Irigoyen, ela que teve a ideia, pesquisou, separou os trechos aqui, então nós ficamos muitos dias discutindo e planejando de como tocarmos esse programa e acredito que atingimos o êxito, digamos assim. Espero que o público aí tenha compreendido bem essa série Navega Mundo e que também consuma, não só Navega Mundo, mas outros podcasts, que é uma forma muito gostosa, digamos assim, de também cultivar e consumir a literatura. Muito obrigado. Eu que agradeço. Acabamos de conversar, então, com a coordenadora pedagógica aqui da obra Navega Mundo, Marta Eberle, que nos brindou aqui com trechos, então, desse podcast muito educativo e que fica, então, essa dica de leitura a todos que nos acompanham e que pautou o Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo vídeo.